Fala pessoal, hoje nós vamos fazer um podcast aqui entrevistando o Everton Moraes sobre acidentes em redes elétricas aqui no Brasil. Aliás, esse é um tema que vem tirando o sono nosso há um bom tempo. Na verdade, desde que eu me entendo por profissional da área de elétrica, é um negócio que incomoda bastante. Então, saíram uns números novos que não deixou a gente tão feliz, mas que é importante compartilhar com a galera, né? Então, Verdade, números preocupantes aí, que deve ser levantado e levado a sério, né? na verdade, assim, na semana passada, na quarta-feira, né? Nós estamos hoje é que dia? Hoje é dia... Que dia que é hoje? Dia 9. Hoje é dia 9 de março, né? Mas na quarta-feira passada eu tive na divulgação do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica da Bracopel. E, aliás, os números que a gente trouxe para esse podcast aqui é um número que foi divulgado, tá até disponível para quem está ouvindo a gente ou para quem está vendo a gente, eu não sei, né? Mas está no site da Bracopel, a gente vai deixar o link de alguma forma para que vocês consigam ter acesso, tá? Embaixo do vídeo, em algum lugar. Mas foi bem preocupante os números que foram apresentados lá. Quais são esses números aí que foram apresentados? Na verdade, o ano passado, até aqui na página 21 aqui, ó, no ano passado, 697 pessoas faleceram em função de acidentes de origem elétrica. Ou seja, aumentou a quantidade de mortes de origem elétrica em acidentes domiciliar, profissional, dentro de casa, na linha de distribuição, na indústria e assim por diante. Então isso aí é algo que preocupa demais. Uma coisa que a gente não tem certeza ainda, até foi comentado lá, que foi bem interessante até, não se sabe se esse número está aumentando de verdade ou se agora o pessoal está noticiando mais. Porque esse trabalho da Bracopel vem seguindo há um bom tempo e está ficando cada vez mais importante. A Bracopel vem fazendo um trabalho bem relevante para a sociedade como um todo, aqui no Brasil principalmente. E o anuário estatístico está na mão das empresas. Hoje está na mão das concessionárias de energia, está disponível no mercado para quem quiser observar. E aí as notícias começam a aparecer mais. Porque imagina só, tem alguns detalhes importantes a ser observado, que quando a gente fala de acidente de origem elétrica, o cara que leva um choque num poste, vamos supor assim, de energia elétrica, ele sofre uma queda, a morte normalmente é tratada como traumatismo craniano. E a origem foi heredidade, não foi o traumatismo craniano como um todo. E tem várias outras coisas que preocupam bastante a gente. Nós somos uma empresa de capacitação de profissionais. Certo. Uma das coisas que a gente preza bastante é a segurança em eletricidade, porque a gente sabe que mata, a gente sabe que é perigoso mesmo. Mas o ano passado teve uma quantidade relevante de mortes de profissionais da área, né? Então, se a gente pegar aqui, olhando nos números, aliás, pessoal, baixem esse anuário estatístico, é importante você, profissional da área, você, seja qual for o seu segmento, é importante você ter isso aqui na mão, tá bom? Esses aqui são os dados de 2019. Mas quando a gente pega aqui as mortes de origem elétrica para os profissionais da área de elétrica, eletricistas profissionais de empresas, né? Ou seja, trabalham na indústria e tudo mais. Teve 11 acidentes fatais. Tá? Eletricistas autônomos ou técnico autônomo, ou seja, prestadores de serviço da área de elétrica. Ao todo foram 69 mortes. Nossa. Né? Então, a pergunta que a gente se faz é: será que o profissional está se descuidando? Será? O que está acontecendo? É importante a gente observar também, por exemplo, que dentro da indústria, dentro da empresa, a quantidade é menor. Sim. Por que será que é menor a quantidade, né? Nós temos Supervisão, temos normas, exigência dentro da empresa que você tem algumas coisas como NR10, uso adequado de equipamento EPI, né? EPI, exatamente. Então, acaba que você se protege, mesmo achando às vezes, eu vou usar o óculos aqui, nem precisava, vou usar o capacete, nem precisava.
mas você é obrigado a usar dentro da empresa. Agora, quando o cara sai da empresa, tem vários autônomos que trabalharam em empresa, trabalhou em indústria, sai de lá e vai prestar serviço como autônomo. E aí, quando ele sai da indústria, sai da empresa, vai prestar serviço como autônomo, não usa mais EPI. Aí não dá para entender. É por isso que os números apontam aqui, ó, 69 pessoas faleceram e foram 94 acidentes com esses autônomos. Desses 94 acidentes registrados, né, catalogados, vamos dizer assim, 69 eletricistas faleceram. Então, é um número relativamente grande, né? Já na indústria, esse número é menor, com certeza. Na indústria tem um técnico de segurança lá cobrando, né? Então, pode ser por isso também que... Sim, sem dúvidas. O técnico de segurança, até mesmo a preocupação, o medo de levar bronca também. O medo de levar uma bronca, ter a comida de rabo, né? Aí você, pô, se eu não usar o óculos aqui, alguém vai falar. E tem empresas também que o PLR ou alguns bônus, benefícios, está vinculado com a parte de segurança. Então, se um determinado setor ali levou muita advertência, autuação interna do pessoal da segurança interna, ele perde ponto e acaba impactando na bonificação, na PLR. Então, quando mexe no bolso, acaba fazendo com que o cara se atente mais. E ele é cobrado internamente por outras pessoas também. É para o autônomo pensar dessa forma também, né? Porque se ele se machuca, se ele fica parado, ele não vai receber também. Exatamente. Então, se o autônomo, a bonificação dele é integral, né? Se ele para de trabalhar... Primeiro, se ele se acidenta, ele vai ter problemas em relação a isso, né? De não poder trabalhar. E se ele morre, aí o problema é da família dele. Da família também, né? Exatamente. Então ele não pensou nem nele nem na família dele quando ele não usou um EPI, não usou quando ele não se dedicou a uma atividade segura em si. Mas tem algumas coisas interessantes aqui também. Eu estava dando uma olhada aqui nos números e a quantidade de acidentes é maior quando a gente fala da linha de distribuição. Então, imagina que eu tenho uma fachada aqui assim, uma loja, não sei, e aí eu tenho uma rede elétrica passando na frente dessa minha fachada. Então, a quantidade de acidentes que existe de profissionais, por exemplo, pintor, pedreiro, que estão trabalhando na fachada e aí, por algum motivo de descuido, encosta na rede elétrica, é bastante grande. Tanto é que aqui, ó, nós temos aqui até serralheiro e carpinteiro chegaram. Nossa! Então, assim, ó, serralheiro, carpinteiro, vidraceiro, 6 mortes aqui. A gente pega aqui, ó, pintor e ajudante. Pedreiro e ajudante, ó, pintor, 25 falecimentos, 25 pessoas morreram. O pedreiro ou ajudante pedreiro, 40, só que foram 65 pessoas nessas duas categorias aqui. Ajudante geral, 27. Né? Aí tem mais, ó, operário, funcionário, 16. Comerciante, vendedor, 15. Ou seja, muitas vezes o acidente acontece também por falta de conhecimento. Sim. O problema é que quando a gente fala do profissional da área de elétrica, acontece o acidente, é fatal e o cara tem conhecimento. Agora, quando não tem o conhecimento, o pintor tá ali, eles têm um descuido, eles têm uma extensão ali do rolo de pintura, não sei como é que é o nome. Brocha, não sei lá qual é que é o nome desse negócio. Né? Mas ele tem uma extensão lá em alumínio, madeira e tal, umedecido, acaba levando um choque, ou mesmo está em andaime e acaba encostando efetivamente. A gente tem até alguns vídeos que a gente utiliza nos cursos de NR10 por aí afora, né? Que mostra esse tipo de fatalidade por descuido e também, obviamente, por não fazer da maneira correta. Bom, a gente falou de um número aí de 697 acidentes fatais, né? Incluindo tanto o profissional como o usuário final, né? O dono de casa, responsável pela casa ali. E a gente também sabe que tem como evitar, né? A gente tem os equipamentos como o DR, para evitar esse choque em redes elétricas, né? O pessoal ele acaba não utilizando alguns produtos, alguns equipamentos que, na verdade, se a gente fosse considerar, está desde 97 na norma NBR 5410. Né? Então, quando a gente fala de DR, de DPS, são tudo produtos que vão contribuir com a proteção da vida humana dentro da edificação, dentro da instalação. Né? É claro que um DR não vai proteger um cara que está pintando a fachada do lado
da parte de distribuição, né? Mas dentro de casa mesmo, por exemplo, eu tenho uns dados aqui que a gente pode ressaltar que acidentes dentro de casa também é um número alto. Por exemplo, ó, dentro de residência unifamiliar, que é como a Bracopel coloca em um dos gráficos aqui, ou seja, casa, né? Dentro de casa, 175 mortes. Então, estas 175 mortes dentro de casa, as 49 mortes dentro de sítio, chácara ou fazenda, quer ver quem mais? Praças e lagos também, menos as 206 mortes em rede de distribuição, né? Aqui não, nessa daqui, não, mas nas demais, acho que em todas as outras praticamente, né? Somando tudo aqui, nós teríamos aqui mais de 700 acidentes aí, que poderiam ser evitados com dispositivos como o DR, como o DPS. Então, o simples fato de pessoas colocarem ali um dispositivo e não saber como utilizar aquele dispositivo direito, ou uma simples fonte de carregar o celular usado de maneira inadequada, ou com a produção inadequada, ou usando um dispositivo desse clandestino, não é clandestino a palavra, né? Seria do Paraguai, da China, pirata, né? Pode trazer esse risco para dentro de casa. Tanto é que, olha só, tem um outro gráfico aqui da Bracopel que ela fala assim, ó, dentro de casa, então quando a gente fala de equipamentos que acabou contribuindo com o acidente elétrico, que gerou mortes em relação a isso, ó, máquina de lavar, micro-ondas, geladeiras, por exemplo, foi responsável por 52 mortes dentro de casa. Extensão, benjamins, tomadas, 25 mortes. Fio partido em ambiente interno, 85 mortes com fio partido. Carregador de celular, 15 mortes por carregador de celular. Nossa. Então, assim, existem algumas coisas. Isso aqui que eu estou falando, inclusive a próxima, cerca eletrificada, varal energizado. 4 acidentes, 4 mortes. Olha só, que maluquice. Ou seja, o varal de alguma forma encostou na rede elétrica. Sim. E era aqueles arame antiga. Né? Ou arame mesmo, ou senão aqueles que tem uma alma de aço, não sei, né? Ou seja, uma série de fatalidades que ocorreram e assim, todas essas que a gente leu aqui, se em cada uma dessas instalações tivesse DR, tivesse um aterramento adequado, teria sido evitado. Sim. Então, a gente negligencia porque acha que nunca vai acontecer com a gente. A verdade é essa. Essa é a verdade mesmo. Inclusive, você falou do DPS, é um equipamento que protegeria os nossos equipamentos de um surto. Exato. Porque um surto pode danificar o equipamento e, dependendo do surto, pode até incendiar, né? Dependendo de onde que ele está. Exatamente. Então, aliás, uma parte da discussão aqui, a gente pode falar sobre isso também, é incêndios provocados no Brasil em função da origem elétrica, né? Sim. A gente teve o caso em 2019, famoso caso do Flamengo, lá, as 11 crianças que acabaram falecendo, né? 11 ou 10 crianças, acho que foi 11, que acabou falecendo lá no CT do Flamengo. Então, assim, o DPS ele tem a responsabilidade de quando ele enxerga um surto elétrico, ele desvia para a terra. E um surto pode ser o causador de um incêndio também. Uhum. Então, quando a gente fala do uso de um DPS, é para que a gente consiga proteger a vida humana, sim, lá dentro, porque se um surto pode causar um incêndio, eu posso ter um incêndio com origem na eletricidade. E eu também, se eu estiver manipulando um dispositivo que sofreu ali um surto de tensão, eu posso também lesionar essa pessoa que está mexendo. Um caso típico mesmo é quando você observa alguns acidentes com multímetro, né? Multímetro que não é adequado para aquela aplicação, categoria de emprego errada, e aí eu tenho um surto de tensão e eu acabo explodindo o multímetro na frente do profissional. Isso aí acontece, né? Então, bom, o DPS ele vai ajudar principalmente na parte de incêndio. A gente falou de incêndios causados por surto elétrico e a gente tem um número? Tem sim. Esses incêndios aí? Não do surto em si, né? Mas assim, ó, nós temos alguns dados aqui e a Bracopel trouxe pra gente o seguinte, que 656 incêndios no ano passado foram iniciados a partir de uma origem elétrica, né? Até tem um vídeo que nós fizemos uns 2 anos atrás que eu falo que
o pessoal sempre fala, o que causa um incêndio? O curto-circuito. E assim, em 90% dos casos não é o curto-circuito que causa um incêndio. Uma coisa que fica legal aqui pra galera que tá ouvindo, né? Não é o curto-circuito, a maioria das vezes, que causa um incêndio, e sim a sobrecarga. Então a sobrecarga que causa um incêndio, porque aí eu tenho uma sobrecarga, essa sobrecarga ela vai fazer com que a fiação ela fique sobrecarregada, né? Então aí com base nisso eu tenho um aquecimento, derretimento dos cabos, daí depois esse aquecimento provocando por sua vez ali um incêndio, né? Aí que entra alguns negócios importantes. Eu vou falar aqui dos números, tudo bem, mas cuidado com o cabo que você compra, porque se for um cabo desbitolado por origem, por natureza, assim, já vai dar esse problema de sobrecarga. Então tem cabo vendido no mercado aí que é de 6mm e que é menor do que 2,5. Então assim, tem que ficar ligado, ligeiro mesmo, porque tem que ir atrás de marcas confiáveis e que estejam certificadas. Não acredite pura e simplesmente no selo do Inmetro, porque todos esses caras aí têm o selo do Inmetro lá. Então procura lá na Qualifil, dá uma olhada nas marcas que realmente estão certificadas. Mas, falando dos incêndios em si, 656 acidentes, 600, quase não sabe aqui, 656 incêndios iniciaram por origem elétrica. E houveram nesses incêndios 74 mortes, ou seja, aquelas 697 mortes provocadas por choque elétrico é uma coisa. Aqui eu tenho mais 74 mortes provocadas por um incêndio que iniciou, a origem dele foi elétrica, de alguma forma. Sobrecarga, curto-circuito, assim por diante, né? E são alguns números que a gente precisa ficar atento, né? Bem atento, principalmente porque, em residência unifamiliar, a tal residência unifamiliar, de novo aparece aqui com os maiores índices, né? Aqui, 255 incêndios em residência unifamiliar. 25 mortes. É o maior número, tá? Em hospitais teve aqui 23 acidentes, 23 mortes, teve um caso específico aqui, mas na maioria das vezes a gente observa esse incêndio maior em casas, acidentes de choque elétrico maior em casa, e aí o que vem na nossa cabeça poxa, o que acontece é que as pessoas das duas uma, ou estão pouco se lixando aí para a instalação elétrica, ou não tem instrução necessária para conseguir de verdade ali administrar uma instalação elétrica dentro da residência. A gente tá vendo agora em janeiro um bafafá, uma maior turbulência falando do coronavírus. Que o coronavírus, não sei o que. Tudo bem, é uma doença, é uma epidemia, um surto aí, sei lá, de um vírus, um coronavírus, né, que surgiu aí. É importante, tem que ficar atento. Só que não dá pra gente ficar com atenção única exclusivamente num ponto como esse aí, sendo que nós tivemos quase 700 mortes com choque elétrico, ninguém fala sobre isso quase, são poucas matérias que falam sobre isso. E aí, graças a Deus, ninguém ainda no Brasil morreu com esse coronavírus, né? Mas em janeiro já teve mortes com choque elétrico. Então, assim, a questão que fica na nossa cabeça é: por que não se dá devida importância para a divulgação dos números e, segundo, para a instrução da sociedade como um todo? Então, a TV gosta de estar na moda, né? Tipo, vou falar do coronavírus, tá lá, todo mundo falando do coronavírus. Mais audiência. Mais audiência. Mas ninguém chega e fala assim, vamos falar de como se prevenir dentro da residência para conseguir não melhorar a qualidade da instalação elétrica e também saber usar de forma adequada a instalação elétrica para não ter acidente dentro de casa. Isso é complicado. Tem uma propaganda recorrente, né, para essa precaução. Devia ter alguma coisa mais fidedigna. As concessionárias de energia elétrica fazem, só que dificilmente chega assim com fácil acesso ou de uma maneira que instrua todo mundo mesmo que tem que ser instruído. Sim. Olha só um dado interessante aqui, incêndios por sobrecarga, né? Tipologia aqui, então sobrecarga aqui. Ar-condicionado, 119 incêndios iniciaram por causa de ar-condicionado, sobrecarga, né? Transformador, poste ou gerador, 53. Instalações elétricas internas,
363 incêndios iniciaram com uma instalação elétrica mal feita. Simples assim, tá? Aqui em cima no ventilador ar-condicionado tem 119 incêndios e 27 mortes. Mas só que a gente tem que lembrar que dessas 27, 11 foi os meninos do Flamengo. Tá? Então, esse número tá certo, obviamente, tá certo. Tá um pouco manchado porque teve muitas mortes numa única ocasião ali, com o ar-condicionado e tudo mais. Mas eletrodoméstico, por exemplo, teve uma morte e 79 princípios de incêndio. Chuveiro, 2 incêndios, mas nenhuma morte, menos mal. E carregador de celular, 2 mortes aí, 15 incêndios em 2019. Complicado, né? Ou seja, o carregador de celular matou lá 9 pessoas, né? 9 pessoas, se não me engano, acho que é isso. Com um choque elétrico. E, através de um incêndio, matou mais 2 pessoas. Olha só em que nível a gente acaba chegando por falta de instrução, de uso e de como ter uma instalação elétrica correta e segura dentro da nossa residência. Também de não contratar o profissional correto, né? O profissional capacitado para Perfeito. fazer uma instalação correta. Exatamente. Que muitas das vezes o usuário pensa que fica mais em conta, né? Vou pagar mais barato. É. Eu vivo falando disso, o cara ele investe ali 10 mil reais para ter um porcelanato mais lindo da casa dele, mas ele não quer fazer um investimento de 3 mil, de 4 mil reais para fazer a instalação elétrica. Verdade. E aí o que a gente tem é que as instalações elétricas ficam erradas. Quem elabora a instalação elétrica, ela acaba fazendo sem saber como fazer. E aí fala, não, mas o que aqui nas tomadas? Tudo cabo de 2,5, mas só que tá tudo mal dimensionado e está sobrecarregando todas as tomadas, todo aquele circuito de tomadas. Então o fato de usar o cabo 2,5 não quer dizer que você pôs o cabo de 2,5 e você acertou. Não. Você colocou o cabo de 2,5 que está na norma, só que se você não souber como fazer, você vai sobrecarregar um circuito inteiro. Então tem que ser um profissional, um eletricista de verdade, não pedreiricista, pintoricista, gessericista, marceiricista, não tem que ser um eletricista de verdade ali e tem que ser dada uma grande atenção nesse tipo de... Tem que ser dada uma prioridade na elétrica da residência, porque é a eletricidade que pode matar as pessoas, é a eletricidade que pode fazer com que exista um incêndio. Os números estão aí, né? Os números estão aumentando, não? Comprou um armário bonitinho e tal, mas pegou fogo porque economizou com um eletricista. É isso aí. Pegou um caso típico. Vou lá e vou comprar um chuveiro no inverno, né? Vou comprar um chuveiro de 7.700 watts. Você quer, né? E aí você não faz a instalação, a fiação, tá lá um cabo de 4 milímetros, você tinha que ter um de 6 ali, e aí você sobrecarrega esse circuito. Pode pegar fogo. E aí, o que acontece também muitas das vezes, trocou o chuveiro, colocou essa de alta potência, o disjuntor tá desarmando, aí pergunta pro vizinho, o que eu faço? Troca o disjuntor, põe um maior. Aumenta o disjuntor Pronto. aí, né? Aumenta o disjuntor, que aí o vizinho cista, né? É o vizinho cista, esse aí eu não tinha falado, mas o vizinho cista fala pro cara, aumenta o disjuntor. E aí acaba colocando fogo na casa. Bom, pessoal, muito obrigado. Esse aí foi o nosso podcast aí sobre... Segundo episódio do podcast? Segundo episódio, Segundo né? episódio, Verdade. Sobre acidentes aqui de origem elétrica aqui no Brasil. Se você gostou, manda um tema aí. Manda uma sugestão aí do que você gostaria que a gente discutisse aqui. Show de Beleza? bola. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por assistir, ouvir, não sei, né? Senão vai deixar isso aí disponível em vários formatos. Mas por assistir e ouvir aqui esse podcast, e qualquer coisa, é só avisar-nos aí, se quiser um novo assunto, igual o Caio falou. Tá bom? Forte abraço, obrigado, Caio. Valeu. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.